Eu converso com o advogado trabalhista, Dr. César Antônio Rivas, sobre as leis que regem os empregados domésticos. Agora vamos lá. O teu funcionário quebra um vaso, queima roupa, ou causa determinados prejuízos. Isso pode ser descontado? Pode ser descontado, Mônica, desde que essa condição esteja expressamente acordada e prevista no contrato, porque o empregado tem que previamente autorizar esses descontos. Se não houver essa autorização prévia, não pode haver esse tipo de Porque desconto. muitas vezes você tem muitos prejuízos, né? A pessoa queima roupas, Sim. estraga, enfim. Geralmente aqueles empregados poucos cautelosos ou que ajam com culpa ou imprudência, né? Se eles cometerem esse tipo de prejuízo ao empregador, é um direito do empregador buscar esse ressarcimento. Mas é como eu falei, deve estar previamente autorizado pelo empregado, logo essa condição... Autorizado por escrito? Por escrito. Se não estiver previamente autorizado por escrito pelo funcionário, não pode haver esse tipo de desconto, porque esse desconto não é previsto em lei. E despesas com alimentação, com moradia, com higiene, esse tipo de coisa está previsto ou não? Então, até a promulgação da lei, se não me falha a memória, 11.326 de 2006, poderia haver esses descontos. A partir dessa lei, a moradia, vestuário, higiene e alimentação não podem ser mais descontadas do empregado. A única exceção é com relação à moradia, mas desde que essa moradia não seja no mesmo local da prestação de serviços, onde é realizada a prestação de serviços do empregado. Então, se for num lugar fora do âmbito residencial, onde é prestado o serviço, o empregador poderá descontar o custo dessa moradia. Mas, lembrando mais uma vez, essa condição tem que estar prevista e o empregado tem que autorizá-la previamente. Plano de saúde, essas coisas, isso não está previsto? Não, ainda não, porque geralmente são normas previstas por convenções coletivas, então isso ainda vai demandar um certo tempo, até a gente ter as representações tanto dos empregados como dos empregadores, para que isso seja estipulado em sede de convenção coletiva entre sindicatos. Quais são as dicas que você dá para os empregadores? Porque, veja bem, eu vejo aqui no nosso país, assim, realmente eu vejo muito paternalismo. Não que eu ache que não deva haver, eu acho que tem que haver direitos preservados, salvaguardados aos nossos funcionários. Mas muitas vezes há relações desiguais, no sentido que você não tem a contrapartida, né? E do jeito que a lei está sendo feita, vai ter que haver do empregador todos esses deveres, mas o empregado ele vai ter que corresponder à altura, e muitas vezes isso não acontece, porque infelizmente nós vivemos num país em que há muito analfabetismo e muito despreparo, inclusive para esses serviços básicos. Então, como nós podemos fazer uma equiparação? Como é que nós podemos... que dicas você pode dar para o nosso telespectador para que essas relações possam ser mais harmônicas, para que... né? Então, as dicas que eu daria, Mônica, seria o seguinte. Eu acho que, em primeiro lugar, o mercado de trabalho vai disciplinar essa situação, porque... pelo que a gente está vendo, essa mão de obra está uma mão de obra onerosa ao empregador. Então, os próprios empregados eles vão ter que estudar, se orientar para poder garantir o seu emprego. Porque se o empregado não preencher as condições daquela família, o empregador tem a maior arma nas suas mãos, que é a dispensa, que é o término da relação empregatícia. O empregador pode demitir o empregado, ressalvando aquelas hipóteses de estabilidade no emprego, a qualquer momento. Então, obviamente que o próprio empregado, defronte a essa nova realidade, vai procurar se
se especializar mais, vamos dizer. vai buscar se formar para ter uma especialização ou para ter uma diferenciação para poder conquistar essa vaga no mercado de trabalho que vai se afunilar, com certeza, porque essa mão de obra vai ficar bastante onerosa com todos esses direitos agora reconhecidos, né? Então, e ao empregador cabe orientar o seu empregado de maneira criteriosa, prudente, e verificando que o funcionário não preenche os seus requisitos, ele pode dispensar. Eu acho que é aí que está a maior arma do empregador. Entendeu? E o mercado de trabalho vai disciplinar e vai equacionar essa questão de equilíbrio. Agora, uma outra questão, aquele funcionário que tem todos esses direitos salvaguardados, tudo isso, mas que, de repente, abandona o emprego sem dar nenhuma satisfação, ele perde os direitos? Perde os direitos. Tanto o empregado como o empregador têm direitos e deveres a serem observados e cumpridos, né? E se porventura o empregado praticar faltas graves no curso da relação de emprego, como por exemplo desídia, que seria a desatenção nas suas tarefas, nas suas atribuições, faltas injustificadas, ou o abandono de emprego sem justificativa. E volta 2, 3 dias depois e tal, ele perde direito a férias, 13º? Sim, as faltas injustificadas refletem no direito às férias, né? Então, veja bem, cabe ao empregador, por direcionar o trabalho, então ele documentar essas faltas. Por isso que seria prudente ter um controle de horário, que aí estaria provado a ausência do empregado. E havendo essas faltas, o empregador terá o direito, se for o caso, de rescindir o contrato por justa causa, nos termos do artigo 482 da CLT. É que o contrato rescindido por justa causa prejudica muito o funcionário, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito pensada, não é verdade? Exatamente. É por isso que o empregador, antes de aplicar essa pena capital no direito do trabalho, ele tem que seguir a gradação legal. Então, que seria primeiro uma advertência, incidido no erro, uma suspensão, e se o empregado ainda persistir na falta, aí sim a dispensa por justa causa. Daí a necessidade da gradação legal, porque aí vai ficar materializada as faltas praticadas pelo funcionário no curso da relação de emprego. Aí então, por isso que a lei determina que o empregador, antes de aplicar a penalidade máxima, que seria a dispensa por justa causa, faça essa gradação legal aí, de primeiro aplicar a advertência, depois uma suspensão, para ficar demonstrada essa falta praticada pelo empregado no curso da relação empregatícia. Foi muito bom conversar com você, muito obrigada, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a mim e muitos os telespectadores. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica, e estarei sempre à sua disposição. Muito obrigada. De nada. E você não deixe de acessar o site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai ver dicas, tem sugestões, os vídeos que estão lá no YouTube, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.